O texto que eu quero ler está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, o verso 1, que diz assim aos nossos corações: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Quero fazer uma oração. Ó Pai de amor, nós precisamos da graça do Senhor. Precisamos da paz do Senhor. Rogamos para que o Senhor venha nos ajudar e nos abençoar, para que possamos depender de Ti e colocar nas Tuas mãos a nossa vida. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Eu quero falar sobre graça e paz. É impossível viver a graça e a paz de Deus em um mundo frio e cruel no qual nós estamos enfrentando. As coisas boas que fazemos não vêm do nosso próprio esforço, e sim unicamente através da graça de Deus que enche completamente o nosso coração. A respeito da falta de graça, Paulo fala que nem ele mesmo compreende o seu próprio modo de agir, pois não faz o que prefere, e sim o que detesta. Em outra escritura, ele ainda declara que não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É interessante notar que tem faltado graça e paz entre israelenses e palestinos. Isso há muitos anos. O Brasil está ausente de paz e graça de Deus entre os mais poderosos e os mais pobres. Pais, filhos e parentes já não agem com graça e paz. É por isso que Paulo, Silvano, Silas, querendo assim chamar, e Timóteo, escrevendo à igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele insiste a respeito da graça e paz que ainda deve restar ou deve estar em nossos corações. Todos nós, sem excluir ninguém, todos precisam estar buscando essa graça de Deus, essa paz de Deus em seus corações. Pode estar faltando em você a graça de Deus. Ao falar sobre graça, a Bíblia fala sobre o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Não merecemos viver, mas o Senhor Deus dá graça, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Com toda a nossa rebeldia, ainda assim encontramos um Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. É preciso pedir a Deus que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirmar sobre nós as obras das nossas mãos. Faz também necessário que essa petição deve ser constante, porque depois de havermos feito quanto nos foi ordenado, dizemos: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É por este motivo que precisamos implorar de todo o nosso coração a graça de Deus, a fim de que Ele se compadeça de nós, segundo a sua palavra. Ao receber a graça de Deus, devemos, de igual modo, compartilhar essa mesma graça àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Jesus falou que, assim como recebemos de graça devemos dar. Esse nosso modo de agir é porque dos lábios de Jesus saíram palavras de graça para abençoar aos seus ouvintes. Essa graça
vinda por meio de Jesus Cristo, tem o objetivo de nos ensinar e mostrar qual caminho devemos seguir. De 1 a 10, quanto e como é a graça que você tem dispensado à sua família? De 1 a 10, quanto, como você tem recebido a graça de Deus em sua vida? A ordem é para que sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, a fim de que Deus faça abundar em nós toda graça, em tudo, para que haja ampla suficiência, superabundemos em toda boa obra. Ainda pode faltar no meu e no seu coração a paz de Cristo. Assim como a graça de Deus, nenhum de nós consegue obter a paz de Deus ou de Cristo Jesus em seu coração. Jesus fala que nos deixou a paz, a sua paz nos deu, para que vivemos de uma forma melhor neste mundo e mais tranquila na presença dele. Enquanto não recebermos essa paz de Cristo em nosso coração, não haverá paz entre nós e os nossos parentes, entre os nossos amigos e até mesmo entre os nossos inimigos. Precisa haver o encontro entre a graça e a verdade, a justiça e a paz de Cristo para poder acalmar o nosso coração e nos levar muito mais a Cristo para aprender com Ele. Eis o motivo de grande paz ter aqueles que amam a lei do Senhor. Para eles não há tropeço. Mas existem momentos na vida em que somos pela paz, porém muitos temam pela guerra, dentro e fora de casa. O que nos resta é implorar a Deus que faça reinar paz dentro de nossos muros, para nós não agirmos como os demais que desejam a guerra. É por este motivo que no mundo passamos por aflições, mas devemos ter ânimo. Jesus venceu o mundo. E aí, com essa paz que possuía, ele sim trouxe e pode sim colocá-la em nosso coração. A graça e a paz é para toda a igreja, para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Veja que a igreja dos Tessalonicenses foi agraciada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, com graça e paz. Ou seja, é o próprio Deus quem abençoa. E neste mundo cruel no qual vivemos, busque intensamente essa graça e paz, a fim de que você possa viver em harmonia com você mesmo, com os seus, com o próximo e principalmente com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Deus da graça. O Senhor é o Deus que pode nos sustentar e nos abençoar. Rogamos para que o Senhor venha acudir, ó Pai, a igreja na face da terra. Converta, meu Pai, aqueles que já estão predestinados à salvação. Leva-os, ó Pai, a Cristo Jesus. Regenera, ó Pai, os seus corações. E abençoa em nome de Jesus, para que todos possam viver e depender de Ti. E fazer, ó Pai, a Tua vontade. Nos abençoa, nos guarda. Traga essa paz, traga, meu Pai, essa graça para dentro dos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, ó meu Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém.